E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E dessa vez com vocês mais um vídeo com as leituras da semana. Então, se você quiser saber os mangás que eu li ao longo dessa semana pra gente debater, afinal a ideia desse quadro foi ideia de vocês aí, ficar falando nos vídeos de compras. O que você tá achando desse mangá? O que você tá achando desse mangá? Então, pensando nisso, criamos esse quadro aqui no canal que já está há 12 semanas aí com vocês, tá? Então, galera, gosta de vídeo assim, de leiturinha, gosta de ver minha opinião, gosta dos clubinhos que a gente forma aqui ao longo das leituras? Deixa o seu like aí que ajuda pra caramba. E depois da vinheta, nós vamos ver aí os mangás que eu li, spoiler, e aí a gente vai conversar a respeito deles. Lembrando que vídeo de leitura tem spoiler, e não só spoiler de Nisekoi, tem spoiler de tudo aqui. Então vou até falar com a voz do Walter pra vocês ficarem ligados. E se não quiserem tomar spoiler, né, e aí acabar estragando uma experiência de uma leitura, você pode ver aí na descrição do vídeo que tem um minuto exato que a gente fala de cada mangá e de cada volume. Assim, você não fica sabendo, por exemplo, o personagem que o Haku escolheu no final, qual das meninas. E aí não fica bravo flodando meu privado lá com mensagem enquanto eu tô no meio do meu trabalho. Bom, galera, as leituras da semana foram essas aqui. Eu já adianto que essas leituras aqui, galera, essa semana não teve leitura boa e semana que vem também não vai ter muita coisa boa, não. Então eu já tô dando um spoiler aqui pra vocês, tá? Essas leituras aqui revoltadas, porque tem mangá aqui que eu não gosto, tem mangá que vocês vamos ver ao longo aqui. Já fiquem cientes disso. E aí a gente começa com Yuki Holder, volume 17 e volume 18, né? Faz tempo que eu já comprei. Mas Yuki Holder tá me cansando já. Isso que é a verdade. Porque quando não é o zete desnecessário, cancelado esse canal. Quando não é aqueles capítulos que o autor... Nossa, gente, 2 volumes que ele enrolou com aquela palhaçada daquela corrida que não serviu de bosta nenhuma, que era só para as pessoas ficar pelada. E nem peito direito, não sabe desenhar. Eu tô cansando de Yuki Holder, então por isso que eu enrolei de ler. E uma outra coisa, o que a JBC fez com o Yuki Holder, que esses volumes aqui estão parecendo meio tancou. Se a gente for ver, olha só a finura, gente. Eu não sei, porque aqui não tem número de páginas, e eu também não tenho mais o que fazer do que ficar contando, né? Então não sei se diminuiu o número de páginas, eu acredito que não, mas os mangás estão extremamente finos. Olha, é a grossura do Otakoi, que tem menos páginas também. Reclamaçãozinha aqui feita, né, um momento desabafo, o que aconteceu nesses volumes? Os vilões lá da história, né, que até a irmã lá do protagonista, né, o Touta, que também é um clone do Neg junto com ele, que ela chama Kutless, ela tinha feito lá um plano muito diabólico, que ela ia explodir 2 lugares. Um lugar que ia explodir ia matar 1000 pessoas, e o outro lugar que ia explodir ia matar 1 milhão de pessoas. E aí, meio que era ela queria colocar o Touta em um jogo lá de quem que você escolhe salvar? Você vai deixar 1000 pessoas morrer ou você vai deixar 1 milhão de pessoas morrer? Mas aí o Touta, ele fala, né, protagonista, ele fala que não quer deixar ninguém morrer. Mas aí a vilã acaba armando uma armadilha, pega a Kiri, porque qual era o plano deles? Qualquer coisa desse errado, eles usavam o poder da Kiri de fazer o reset, né, de voltar no tempo, e aí eles conseguiam tentar de novo, como eles já estavam fazendo. Só que a Kutless, ela acabou apagando lá o save point da Kiri, então como tava tudo lá destroçado, ele não ia conseguir voltar pro ponto que ela tinha planejado. E ela tem esse poder, né, de voltar no tempo, mas sem um save point, ela ia voltar quando ela adquirir os poderes dela, ou seja, muitos e muitos anos atrás. E aí ficou nesse dilema, porque a Kiri, eu gosto dela, dessa personagem, da Kiri. Ela era uma personagem que, quando ela apareceu na história, ela era aquela menina isolada, e que ela não queria ter amigos. Daí ela conheceu os personagens, fez amizade com o Touta, se apaixonou pelo Touta, né, porque como toda obra de Arém, todo mundo tem que se apaixonar pelo protagonista, aqui não é diferente. E aí ela tinha essa escolha. Ou ela resetava, e aí voltando tudo, ela ia meio que não perder as memórias, mas as pessoas que ela conheceu não iam conhecer ela, né,
quando ela voltasse, porque ela ia voltar no tempo e ia ter que fazer tudo de novo e pode ser que as coisas não acontecessem dessa vez como aconteceram na linha do tempo. Ah, é tão confuso falar de tempo, né? Linha do tempo de voltar, mas vocês entenderam o que é. Ou não, ou ela continuava ali nas lembranças e ela ficou receosa. Mas aí aparece aí o Kine lá, a Evangeline, derrota a Kutless, mano, destrói ela, literalmente, né? Destroça ali toda ela, congela e ela explode. Só que o plano dela continua em andamento. Tem uma cena muito legal nesse mangá, mas que ao mesmo tempo que ela é legal, o autor quebra a expectativa da gente, assim, no máximo. Todo mundo ali se junta da Ukiholder e aí eles tentam um plano lá pra tirar a bomba e eles fazer a bomba explodir no espaço. Só que eram duas e, na verdade, uma era falsa. Uma outra estava em um outro lugar e que já não tinha muito mais tempo. Daí um dos personagens, né, acaba... Ah, eu me sacrifico para poder explodir esta bomba, lá, lá, lá. E aí, eles são uma agência de imortais. Aí você fala, mas um imortal não morre. Só que a imortalidade dele é contada a vidas. Então ele tem um limite de vidas. Ele tinha 250 e algumas vidas, 251 vidas. E aí ele meio que se sacrifica e tem aquela cena, ai meu Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, mano, que foda. Eu gosto assim quando um personagem se sacrifica por um bem maior. É uma coisa legal, uma morte heróica. Só que aí o autor vem, quebra toda essa nossa expectativa e aí ele fala que na verdade o personagem não morreu. Que a imortalidade dele, cada vez que ele faz uma boa ação, ele ganha uma vida. E como ali ele tinha salvado a vida de 1 milhão de pessoas, então ele ganhou muitas vidas, né? E aí não morreu por conta disso. Tirando isso, aconteceu de que a gente conheceu um pouco mais a respeito do passado da Evangeline, apareceu lá a boneca dela, contou, aí é uma coisa que eu vou ficar devendo pra vocês em Ukiholder, como eu já falei em outros vídeos. Eu caí no conto do Vigário, da JBC, de que esse mangá não era continuação de Negima. O que aconteceu? Virou continuação. E aí vem os personagens de Negima, vem a história de Negima, eu não entendo nada, galera. Então, desculpa, volta lá no negócio de Negima, conta a respeito de uns personagens. Aí ele fala a respeito de 2 linhas do tempo que se abriu, uma sem a Asuka, outra com a Asuka. Quem é a Asuka eu não sei, eu sei que ela é uma personagem de Negima. E aí fala mais um pouco do Neg. E aí no volume 18 foi isso também. Ficou contando lá a história da Evangeline e eu não entendo nada porque eu não li Negima. E tô comprando o Ukiholder 18 volumes porque sou um palhaço, assim como as pessoas que também caíram nesse conto. Nesse volume 17 e nesse volume 18 também, uma coisa assim que eu achei legal é que o ecchi presente no Ukiholder, ele é um ecchi extremamente forçado. Se você já leu Fire Force, Fire Force é, sei lá, uma sátira ao ecchi, lá, tudo bem. Se você já acha ali desnecessária que você não viu o daqui, que o autor realmente ele só coloca as pessoas peladas por colocar. Nesse volume 17, aliás, não tem tanto ecchi, tem mais ação. Tem umas cenas assim bem idiotas de pessoas peladas, de forçação, mas tudo bem. Nesse volume 18, tem mais um pouco de ação, mas também tem algumas cenas em que o autor força algumas coisas. O que ele mostrou nesse volume 18 foi algo chamado Pactio. O que é um Pactio? Você faz um pacto, não é que eu tô falando errado, é Pactio mesmo. Você faz um pacto e aí a pessoa acaba se tornando o seu servo. E aí o poder entre um mestre e um servo, quando eles estão lutando juntos, fica muito mais alto. Só que aí adivinha, estamos falando de uma história que ela agora tem os elementos de ecchi. Em ecchi, a gente sabe que quando alguém vai fazer um pacto com alguma coisa, não é uma coisa normal. Não é só você, sei lá, dar as mãos, você falar uma palavra mágica. Para fazer o pacto, tem que beijar na boca. E aí a Kiri e o Touta, eles vão fazer o pacto. A gente sabe que a Kiri morre de amores pelo Touta. Aí mistura um pouco daqueles fetiches japoneses, porque ela é uma criança. Se beijam 2 vezes, mas não conseguem selar o pacto, porque os poderes dele se rejeitam. E aí sobrou pro Kuromaru, né? Só que assim, é errado eu falar pro Kuromaru, porque a raça dele é uma raça que não tem gênero, né? Pelo menos não enquanto eles são crianças e adolescentes. Eles só decidem se eles querem ser homem ou mulher quando eles estão adultos. E aí o Kuromaru, ele tá o quê? Apaixonado pelo Touta. E aí ele não quer beijar o Touta porque ele tá nesse conflito. Ele quer ser um homem para
proteger o Touta, mas ao mesmo tempo ele quer ser uma mulher porque ele ama o Touta. E ele fica nesse dilema, aí tem uma cena deles no banho lá, que aí o Touta vai tomar banho com ele, e aí o Kuromaru acaba meio que se declarando pro Touta, ele fala que gosta, e aí o Touta vai lá na maior naturalidade possível e dá um beijo na boca do Kuromaru, e aí eles selam um pacto. Mas aí era pro Kuromaru ser o servo do Touta, só que aí acontece o inverso por conta lá de um conflito que deu nas magias. Mas aí Kuromaru beijou e, ao que parece, ele tá decidindo mais ir pro lado mesmo de ser mulher. Mas o Touta falou uma coisa bem fofinha pra ele, falou que ele sendo homem ou mulher, isso não importa, de que eles vão ser parceiros de qualquer jeito. Ainda indo para essas cenas de beijo, a gente tem a personagem Karin. Na verdade, ali todo mundo tá querendo fazer pacto agora, né? Ficar beijando, uma beijação na boca danada ali. E aí a Karin decide que ela também quer fazer um pacto, só que ela quer fazer um pacto lá com a Yukine, lá com a Evangeline, que é a mestra dela, né? E aí meio que revelou um pouco mais a respeito do passado da Karin. Porque ela tentou fazer o pacto com a Evangeline, elas beijaram na boca, mas aí meio que repeliu também. Igual o Touta e a Karin, que as magias não se combinam. E aí, gente, a Karin revelou pro Touta um pouco do passado dela, que ela também é uma imortal, só que ela é uma imortal de muito e muito tempo atrás. E olha só, momento historinha aqui, o Keyholder tá ocupando um espaço nesse vídeo que eu não esperava. Ela contou uma historinha lá de que ela já vive, né, desde muitos anos atrás, e que ela tinha um mestre, que ela admirava muito. Só que um dia ela traiu esse mestre dela por 30 moedas de prata. E aí o mestre dela morreu crucificado. E ela tentou se matar enforcada, mas não conseguia. Por quê? Ela era uma imortal. E aí você que é um pouco mais estudado, sei lá, você que já estudou a Bíblia aí com testemunhas de Jeová, deve lembrar dessa história. Que personagem que fez a mesma coisa, gente? O Judas, né? Judas Iscariotes. Só que aí você fala, mas tá, o nome dela é Karin, né? Mas o que tem a ver Karin com Judas Iscariotes? Porque, ó, na verdade o nome dela é Iscariotes. Iscariotes. Então, Karin é o personagem bíblico que a gente conhece como Judas Iscariotes. Olha, o autor aí linkando personagens que viveram aí na história do mundo, na sua história. O mangá acabou ela com uma treta lá com a Evangeline no passado, que acho que vai contar o porquê que elas se tornaram mestra e discípulo. Mas tá aqui, gente. 2 volumes de Keyholder. Vou dar nota 6 pra esses volumes. Realmente, assim, não é que é uma história chata. Eu não gosto dos momentos de ecchi do Keyholder, porque eu acho, assim, bem idiota. É bem idiota. São descartáveis. Eu acho que essa é a palavra certa. Os momentos de ecchi desse mangá, eles são totalmente descartáveis. E, assim, o que me afasta é que, como tem muita agora influência de Negima, muita história de Negima, continuação de Negima, então eu não entendo, porque eu não li. Tenho que ler Negima. JBC, relança Negima aí pelo menos pra gente, que aí pelo menos eu leio Negima e aí eu vou entender o Keyholder aqui que vai aparecer, que agora só tá falando deles. Próxima leitura aqui, Food Wars, volume 13. Tive que ler, né, galera? Porque fiquei entusiasmado em saber a respeito lá do concurso. E aí o Soma apresentou o prato dele, né, que primeiro lá era o arroz frito lá e depois colocava a sopinha por cima e dava um gosto maior. Aí o Nakiri lá, o chefão, o presidente, ficou desnudo, gostou do prato do Soma, todo mundo ali também elogiou, só que aí na hora deles falarem quem ia ser o vencedor, o Nakiri ele fez lá um discurso de que o prato dos 3 estava muito gostoso, mas ali eles escolheram como vencedor aquele que conseguiu realmente passar a sua cozinha pro prato, né? Aquilo ali que você olha e já fala, esse prato aqui eu sei que é dessa pessoa. E eu acertei o meu palpite, né? Eu falei, talvez o Soma ganhe por ele ser o protagonista, mas se ele não ganhar, quem vai ganhar é o Hayama. E quem ganhou? Hayama. Só que eu acho assim, que no capítulo que mostrou o vencedor, os autores podiam ter feito de uma forma diferente, porque ele começa assim, o Nakiri, e o vencedor foi... Aí você fica, ai meu Deus. Aí quando você vira a página, já começa a contar a história do passado do Hayama. Aí você fica, foi ele que ganhou. Por que vai contar uma história de um personagem, sendo que não vai acontecer nada, né? Aí você já sabe, a Hayama ganhou.
Foi ele que ganhou mesmo, mas merecido, né? O prato dele tava mais. E aí falaram que ele conseguiu passar mais a respeito, né? Por conta que ele é o chefe lá dos temperos. E por falar nisso, é bem legal a historinha dele, a respeito do passado dele, né? Era o único que faltava a gente conhecer. E aí ele ganhou, ficou super feliz. O Soma também acabou ficando triste por ter perdido, mas também feliz pela colocação que ele recebeu. E isso fez o Soma querer despertar algo nele. Ele precisa ter uma identidade na cozinha. Por quê? Eu achava que ele tinha, mas se a gente for pensar bem, ele não tem. Ele faz pratos simples, mas isso vem muito mais da influência do pai dele, do que ele cozinhava no restaurante, do que ele mesmo. E aí o próprio pai dele acaba conversando lá com um dos estudantes, e aí o pai dele fala, que bom que agora o Soma, ele realmente acordou, e não vai viver mais a minha sombra. Ele vai procurar a cozinha dele. E eu estou ansioso para saber aí que tipo de chefe que o Soma vai virar. E aí lá na escola, depois, né, dessa competição que teve, entrou na época dos estágios. Então os alunos da escola, ele da lá de culinária, eles são recomendados para alguns restaurantes para trabalhar naquele restaurante como estagiário durante uma semana. Aí você pode pensar, né, eles vão lá, só trabalho e tudo mais. Mas não, galera, estamos falando lá da escola super foda, que eles nunca vão querer só isso, né? A missão de cada um ali, que eles eram distribuídos em duplas, era conseguir fazer com que aquele restaurante melhorasse mais ainda. Então, por exemplo, o Soma, ele ficou junto lá da menina que era a secretária da Nakiri lá, da Erina, chata pra caramba. E eles entraram num restaurante que tava um caos total. Porque aquele restaurante é um restaurante de família e ali perto nas redondezas acabou inaugurando uma estação de trem. Então muitas pessoas que estavam voltando de viagem ou pessoas que estavam indo viajar para aquela estação, acabava passando por aquele restaurante, na fome, né, acabava entrando. Só que isso estava superlotando o restaurante, superlotando a cozinha, e eles não estavam conseguindo dar conta. Muitos clientes iam embora, clientes antigos acabavam ficando insatisfeitos, e aí o Soma e a secretária da Nakiri, eu já falei, gente, que eu sou péssimo com nomes, então eu sei que esse volume ele serviu muito para evoluir ela também, para ela ver que ela não era simplesmente uma secretária. Não vou chamar ela de secretária. Vocês sabem o que eu tô falando. E aí coube ao Soma e ela encontrarem uma forma de ajudar esse restaurante, né, a se restabelecer. A mesma coisa com os demais personagens, né? A gente teve ali mostrando alguns, a própria Erina, que tanto é que a Erina, ela meio que tomou o lugar do chefe lá, e ela começou a dar as ordens de como fazer as coisas andar mais fácil e como fazer os clientes gostarem ainda mais dos pratos. Inclusive a Megumi estava junto com a Erina e foi muito legal. A Megumi, né, ela ficou, como ela era estagiária, colocaram ela só para lavar prato, porque ela não tem voz ativa igual a Erina. Mas ela lavando os pratos, ela percebeu que os clientes, alguns estavam deixando muito molho nos pratos e outros estavam meio que raspando o molho com pão, né? Ou seja, estava precisando de mais molho. E aí ela deu a ideia do restaurante ele servir os molhos em molheiras, para o cliente mesmo conseguir se servir o quanto que ele quisesse. E aí foi uma ideia super revolucionária e que o proprietário lá do restaurante aceitou e aí ela acabou passando também. E o Soma e a secretária também acabaram passando por conta deles terem conseguido reorganizar ali aquele restaurante, né? Já que ele tinha um problema de superlotação, eles pensaram em fazer um esquema de trabalhar apenas com reservas, porque aí eles conseguem se controlar melhor, o restaurante não lota do jeito que estava lotando e dá para eles se programarem mais e não fazer as coisas na pressa, e com isso não perder clientes. Aí aqui no final teve um one shot que foi feito por um outro autor de mangá. Se eu não me engano é o mesmo que fez o Isobe Isobe Monogatari lá na Shonen Jump. E tem outro one shot que eu não li porque eu tava cansado. Mas tá aqui. A nota que eu dou para esse volume de Food Wars, 8 de 10. Gostei, foi um volume muito legal. Eu gosto assim de ver assim outras formas, né, que eles mostram. Essa parte do estágio, deles indo lá e fazendo um pesadelo na cozinha com os restaurantes, eu achei muito bem bolado. Mangakas, façam seus mangás assim, ó, com um quadro de personagens, porque vocês me ajudam e muito. Que aí quando eu tenho dúvida do nome, eu olho aqui, ó, Vanessa, que eu tinha esquecido. Bom, pessoal, agora a gente vai pra Black Clovis, volume 12. Acho que esse mangá salva essa pilha aqui, eu acho que esse aqui
junto com Food Wars, foram os melhores mangás dessa semana. Aqui a gente teve a conclusão lá do arco da Vanessa, né, que ela adquiriu aquele poder super foda no volume anterior e derrotou a bruxa lá, a mestra lá da Floresta das Bruxas. A mestra admitiu a derrota. E aí acabou ajudando eles, o pessoal lá do Reino de Paus acabou voltando. É assim, gente, como eu falei, o Yuki Tabata pega os clichês que dão certo e coloca. Se tem mangá clichê que não mata vilão, aqui vai ser a mesma coisa. Que aí é a técnica Hiromashima de reciclar os seus vilões, ou fazer eles virarem do bem, depois, em algum momento da história, eles voltam para ajudar os heróis. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Indo para uma outra questão, eles voltaram lá, né, para os Touros Negros, para a sede dos Touros Negros, e eles falaram a respeito de um festival que tem para revelar quantas estrelas cada uma ali das guildas conseguiu reunir. E também revelar quais foram os magos que conseguiram mais estrelas para suas guildas. E aí os Touros Negros, né, eles nem gostam tanto desse festival, porque eles sempre ficam em último, tanto é que eles estavam com estrelas negativas, né, no último festival. A gente também conseguiu ver uma outra faceta da Rosalie, que ela ali, né, é a líder das Rosas Azuis, que é uma guilda só de mulheres, ela bem bonita, e uma coisa legal, contou a respeito do passado dela, o porquê que ela se apaixonou pelo Yami, porque quando ela nasceu com uma maldição de que ela perderia o controle dela, e ela tinha várias rosas, né, espinhos dentro dela, e que ela perderia o controle e que esses espinhos iriam matar todo mundo. Em um certo momento da vida dela, ela acaba perdendo esse controle, e quem vai lá para meio que salvar ela, entre aspas, é o Yami, porque parece que ele tava bebendo na hora que ela deu o ataque dela lá, e aí meio que estragou esse momento dele. E no momento em que ela viu o Yami, um homem de coragem, indo até lá ver o que estava acontecendo, ela se apaixonou por ele. E para quebrar essa maldição, era justamente ela se apaixonar por alguém. Então ela é apaixonada pelo Yami, porque foi ele o responsável por fazer ela quebrar a maldição. Daí a gente tem assim um momento bem random. Nós tivemos uns 2 capítulos bem aleatórios aqui nesse mangá. Uma competição dela e da Vanessa para quem tomava mais cerveja, e aí uns lá quando o Asta voltou. Daí a gente vai lá pro festival, o Rei Mago ele começa a anunciar, né, quais foram as guildas com mais pontuações. Em primeiro lugar ficou a Aurora Dourada, que conseguiu colher 125 estrelas. Essas estrelas eles ganham por feitos que eles fazem pelo reino. E em segundo lugar, para impressionar todo mundo, ficou quem? Os Touros Negros. Sim, galera, o time que ninguém esperava, que sempre ficava em último, eles foram para segundo lugar. Que eles conseguiram juntar 101 estrelas. E aí os melhores magos, tanto da Aurora Dourada quanto dos Touros Negros, foram o Yuno e o Asta. E aí a partir dali a gente também, eles mostraram que cada reino tem um rei, né? Eu achava que o Rei Mago era a autoridade máxima, mas não, é o rei. Só que o rei é um merda, é um bosta. Ele não faz nada, ele só quer ter status, né? Tanto que eles falam que as pessoas devem, né, reverenciá-lo. E o rei, ele fala que ele sempre tem 12 cavaleiros que lutam com ele. E esses cavaleiros são os mais fortes e que vai abrir o concurso para eleger os 12 cavaleiros. E aí o Rei Mago até dá um toque pro Asta e pro Yuno se inscreverem, porque mesmo eles sendo muito novatos e competir com pessoas mais veteranos, quem sabe eles podem ter uma chance. Nisso, os Leões Carmesim, que agora eles têm uma outra líder, que é a Leona, porque o irmão dela, a gente viu lá nos volumes anteriores que ele foi, tipo, tá praticamente morto, né? Porque lá o olho do sol da meia-lua, porque lá o olho do sol da meia-noite ferrou ele, pra não falar de uma outra palavra mais agressiva. E aí, mano, essa mulher, eu já amei ela, Leona. Eu já amei, porque ela, mano, ela dá soco na cara dos Leões Carmesim lá. Ela fala, mano, não é pra ficar chorando, não. Como que uma guilda prestigiada como a nossa cai posições, não sei o que lá, e os Touros Negros. Ela fala, não, agora a gente vai treinar. Aí ela vai pegando, assim, ela tem um poderzinho com umas patas de leoa, né? E ela foi pegando todos os leões. Aí o Asta e o Yuno apareceram, estavam ouvindo toda a conversa, o come que os Leões Carmesim estavam tomando dela. Foram pra ele e falou, vocês vão vir treinar junto comigo também. Aí lá o Yami apareceu, vem que você vai também
treinar junto comigo. Rose, ele apareceu, vem que você também vai aqui treinar comigo. Noelle apareceu, vem que você vai treinar aqui também. Ela foi pegando todo mundo, levou lá para um negócio de magma, que era para eles chegarem num negócio de fontes termais, só que era repleto de magma. E eles ficam cansados, né? E aí, meio que ela pegou o Yami e a Rosalie pra eles darem meio que uma dica, né, pros peãozinho que tava lá. Que é meio que você faz uma armadura com o seu mana, pra você não se cansar e o calor ali não te pegar. Aí o Yuno, ai gente, o Yuno não gosto dele não. Você me perdoa, você que gosta do Yuno, mas ele é um personagem chato. Graças a Deus que ele não tem perfil Sasuke. Porque o Yuno... Mano, se o Yuno fosse do jeito que ele é, perfil Sasuke, que é aquela pessoa isolada, ai, eu quero me vingar, não sei o que lá, ai, não gosto de gracinha, não. Ainda bem que o Yuno, ele faz umas gracinhas também, tem umas coisas... Não, nossa, porque se ele fosse, eu já ia odiar ele mais ainda. Não gosto do perfil do Sasuke. Ele consegue lá com facilidade, aí a Noelle, ela tem vantagem contra o elemento, né, o magma, fogo, só que ela tem uma dificuldade porque ela não tem um controle tão bom. E aí cada um vai conseguindo. E aí você pergunta, mano, o Asta, ele não tem poder mágico, né? Como que ele vai passar? Aí é um treinamento pra ele controlar aquele demônio que tem dentro dele, né? Aquela aura preta que cobre o corpo dele. E meio que ele consegue tomar um controle e aí consegue subir a montanha. Tanto é que ele e o Yuno são os primeiros a chegarem. E é engraçado que eles chegando lá no topo, ele e o Yuno foram os primeiros a chegar, e a Leona, ela simplesmente fala pro Asta tirar a roupa dele. E aí, gente, o que vai acontecer? Será que Yuki Tabata vai pegar um clichê dos Echis e colocar em Black Clover? Aí a gente vai ter que saber no próximo volume. Achei, como eu falei, esse foi o volume mais legal que eu li essa semana. Eu achei ele extremamente divertido. Black Clover é uma obra incrível. Eu realmente não entendo como que as pessoas têm esse preconceito. Isso, na verdade, isso daí não é nem preconceito. Isso aí é opinião que as pessoas, tudo Maria vai com as outras, ouve os outros falar. Aí pensa, o fulano fala que é clichê. O fulano falou que o Asta fica gritando no anime. E aí pega preconceito e não cabe. Mas vocês são uns trouxa. Vocês que não estão lendo Black Clover, vocês não sabem a obra que vocês estão perdendo, mano. Que é uma obra sensacional. Divertido. Diferente de Yuki Holder, que eu leio na raiva, isso daqui, quando eu terminei de ler, nem percebi o tempo passando, porque de tão legal que é. Só tá um pouco Zé Graça, tô achando o Asta um pouco Zé Graça, ele tá fazendo muito aquelas carinhas dele que ele faz quando ele tá impressionado, quando tá querendo fazer graça, mas ainda não chega ao ponto de ser chato. Pra esse volume, nota 9.5 de 10, porque também achei bacanudo. A transição de sagas tá muito bom, e esse treinamento também tá melhor ainda. Daí a gente vem pra One Piece, volume 95. Tirando, né, encadernamento porco da Chicos, que a gente, ó, mangá gritando. Um mangá que você já lê, quando o personagem aqui tem cena de dor, eu falo, deixa eu ver como que é o grito desse personagem. Aí eu só viro a página, assim, ó. Legal, é assim que ele tá gritando. Nem o Asta grita mais que esses mangá da Chiquinho, viu? E, assim, uma coisa, gente. O One Piece, ele é legal. Pirata que estica lá, ele é bacaninha. A historinha que o Oda cria, tem personagens muito bacanas. Mas vamos falar a verdade, né? O mangá, difícil de ler. Difícil porque eu acho One Piece uma obra muito carregada. Todo capítulo tem muita informação, tanto de texto quanto de desenho, né? É muito, igual eu falo, o Oda, ele, sei lá, ele preenche tudo. E aí eu acho que fica muita... É um mangá pesada. Essa é a palavra pra One Piece. E aí você demora muito de ler, porque tem muito texto, você tem que ficar prestando atenção em todos os detalhes. Eu não costumo demorar tanto pra ler mangá, mas com One Piece eu demoro, porque é muita coisa. E como eu falei, esse tipo de mangá com muito texto, muita informação, ele acaba fazendo com que eu me distraia mais. Então eu acabo me afastando um pouco mais da leitura. É um ponto que eu acho negativo, mas lógico que não desmerece a obra, tanto é que é um mangá que eu gosto bastante. Coisas importantes nesse mangá, a gente teve a aliança entre o Kaido e a Big Mom. Tanto estavam brigando no último volume, mas aqui do nada eles já aparecem unidos. E aí fala que eles vão fazer uma aliança e que assim que tudo se resolver, eles vão desfazer a aliança e voltar a guerrear. LOL, ele estava preso, mas ele foi libertado, ele conseguiu ali
derrotar o Basil, e aí o Basil acabou contando pra ele do porquê que ele está aliado ao Kaido, né? Porque foi tipo uma proposta. O Kaido falou, ou você se alia a mim ou você morre. E aí o Basil, ele trabalha muito com probabilidade, né? Ele foi na probabilidade que ele tinha de sobreviver. Aqui também nós conhecemos quem finalmente é o Oden. Em boa parte da história foi a respeito do passado dele, né? Que ele era o filho lá do Shogun, mas ele era bem problemático, arrumava confusão. Falam que, tipo, com 3 anos ele já era arruaceiro. Aí é muito engraçado a parte que vai falando. 4 anos ele foi isso, com 6 anos ele foi preso, com 7 anos ele fugiu da prisão, com 9 anos ele já tinha o seu próprio harém. Tipo, o cara com 9 anos... Mano, com 9 anos o cara ia pro prostíbulo já. Gente, não tem nem pingolim direito, vai ficar fazendo o que no prostíbulo? Mas, enfim, o Oden é o Oden, né? Ele é um personagem extremamente foda em One Piece. Então nós conhecemos, ele sempre teve o sonho de sair de Wano porque ele queria conhecer o mundo. Eu acho que foi legal também a gente saber um pouco mais a respeito dele, porque foi contando como que cada um daqueles personagens que estão lutando em Wano por conta dele, né, por conta do plano dele lá, como que eles se juntaram ao Oden. E aí tanto é que em um momento da história, o Barba Branca aparece naquela ilha. E aí o Oden, ele tenta fugir junto com o Barba Branca. De início ele não consegue, mas aí depois o Barba Branca acaba dando uma segunda chance pra ele, e aí ele parte de Wano, justamente no momento em que ele teve o perdão do pai dele, porque, mano, o Oden realmente ele foi muito foda, ele conseguiu ali construir uma nova nação, as pessoas admiravam ele bastante, só que o sonho dele era ir para os mares. Só que a gente sabe que não foi assim, então provavelmente no próximo volume conte o motivo do Oden ter voltado para o Wano e o que aconteceu para as coisas estarem como estão agora. O Orochi lá, ele já estava desconfiando que as pessoas podiam ter um plano, né? O plano, tadinho das pessoas, estava tudo estruturado ali, o país inteiro ia se juntar para derrubar ali o Orochi, que tá sendo um shogun tirano pra caramba. Só que o Orochi pensou à frente e destruiu todas as pontes que ligavam as nações, e assim as pessoas não iriam conseguir se encontrar no local onde eles marcaram lá, escondido, pela mensagem escondida naquele bilhete. Aí, mano, muita dó. Chega no dia que eles tinham combinado, não apareceu ninguém. Por quê? As pessoas desistiram? Não, gente, porque as pessoas não tinham como se locomover. Destruiu os barcos que o Frank tinha lá ajudado a construir, destruiu tudo, ponte, não tinha como as pessoas irem. Então, você imagina lá, 9 pessoas contra o exército inteiro do Shogun. Não ia dar certo, e a gente vai ter que aguardar os próximos para saber também o que vai acontecer. E também uma coisa muito legal, nesse volume o Zoro ganhou uma nova espada, porque aquela espada lá que pertencia ao Ryuma, ela pertence à nação de Wano, então meio que eles pediram pro Zoro devolver pro túmulo do Ryuma. A gente sabe que o Ryuma é aquele que ele conheceu lá no Thriller Bark, mas era já um zumbi, né? O corpo provavelmente tinha sido profanado, até o Zoro mesmo fala isso, o Gecko Moria, ele deve ter profanado, né, o corpo do Ryuma. Aí o Zoro, ele decide devolver a espada, mas aí a princesa lá fala assim, eu tenho uma espada muito poderosa que é de meu direito. Se você devolver a espada do Ryuma, eu te dou essa minha outra espada. E meio que essa outra espada que o Zoro tá agora, ela também é uma espada amaldiçoada. Porque ele pega a espada, aí ele vai lá cortar a árvore. Só que, mano, a espada é tão poderosa que corta praticamente um pedaço ali da ilha onde eles estão. Só que essa espada, ela se alimenta da energia do seu usuário. Então, quando o Zoro usa, o braço dele fica magrinho. Só que aí ele fala assim pra espada, devolve o meu poder. E aí o braço dele volta ao normal. Então ele é meio que uma pessoa certa pra aquela espada. É ele que manda, né? Não é a espada que manda nele, é ele que manda na espada. Então, controlando... Aí até falaram que quando ele controlar completamente o poder daquela espada, ele vai ficar muito forte. Bom, pessoal, esse volume aqui, ele foi um volume... Eu acho ele um volume muito importante pro que a história quer mostrar pra gente, essa conclusão do arco de Wano. Tanto é que a parte 2 do arco de Wano termina aqui. A gente tem informações a respeito de uma aliança pirata que existiu no passado, com piratas, assim, extremamente fortes. E a gente também vai ver alguma ligação que o Gold Roger
teve com essa história de Wano e a história lá do One Piece, né, do tesouro. E que nos próximos volumes, pra quem não leu esse volume, vai se perder totalmente. Ele foi um volume muito introdutório, ele falou de vários assuntos de uma vez. Acho que por isso que ele teve mais informações do que os anteriores. Para esse volume aqui de One Piece, eu dou a nota de 7,5 de 10. Bom, gente, finalizando aqui o vídeo das leituras, Quíntuplas, volume 2, aí acho que você aí já fica feliz, porque eu aticei no vídeo das compras o quê? Um clubinho das quíntuplas, né? Pra gente ter o nosso clubinho, porque Furifura não tem toda semana, não tem todo mês. Mas, gente, eu confesso pra vocês que esse volume 2 de Quíntuplas, ele deu uma brochada em mim. Assim, ele tava indo extremamente bem. O final, brochei. Brochei gostoso. Era um mangá que eu pensei assim, ai, que legal, vai falar, né? É um menino totalmente desconhecido para 5 garotas. Dá pra ver já pelo volume 1 que ele ia trabalhar muito na personalidade de cada uma, a gente ia conhecer cada uma das quíntuplas, elas têm uma característica diferente, elas têm uma personalidade mais evidente, e isso ia ficar muito de conflito e ele ia meio que ajudar elas, né, a se tornar uma pessoa melhor. Ia se apaixonar por uma delas, elas 5 iam se apaixonar por ele, e aí a gente ia ter aquele Hong Kong de ficar, e aí, quem que vamos escolher? Eu já estava me preparando para eu ter o meu chip, para eu já ter a minha menininha, quero que ele fique com ela no final. E isso meio que aconteceu nos capítulos que se iniciaram neste volume 2. A gente teve lá o Futaro trabalhando com as gêmeas, ele tendo essa dificuldade de ser professor. Teve um foco muito forte na Ichika, né, que ela trabalha meio que como atriz escondida das irmãs. Teve um capítulo muito legal dos fogos de artifício, que as quíntuplas queriam ver todas juntas, mas a Ichika, como ela tinha um trabalho de atriz para fazer, ela meio que se distanciou, só que aí as irmãs, né, no final acabaram descobrindo isso e como os fogos já tinham acabado, elas acabaram fazendo lá os próprios fogos delas, assim, foram coisas muito legais e que eu tava falando, mano, esse mangá eu vou gostar pra caralho, eu vou amar esse mangá, e eu já tava tentando escolher qual das meninas que eu queria, porque o bom dele é que ele não foca só em uma, o mangá ele sabe dar atenção pra todas, né? Aí tem uma cena bem bonitinha dele pegando os e-mails delas, né, pra ele mandar lá as lições de casa. Aí começa simplesmente os últimos capítulos desse volume. A gente tem lá o Futaro na casa dele, e aí o pai dele falando, nossa, Futaro, você está muito diferente de quando você era criança. Guardem bem esta frase, porque quando eu li, eu achei que essa frase não ia ter nenhuma importância, mas ela tem mais importância do que a gente imagina. Ai, você está muito diferente de quando você era criança. Ai, não sei o que lá, parece até uma outra pessoa. Você ainda guarda na sua carteira aquela foto? Aí já dá um desespero no Futaro, porque ele lembra que ele tinha esquecido a carteira dele na casa das quíntuplas. Lá naquele incidente que ele acabou caindo em cima da Miko, e aí deu aquela confusão toda, que terminou nesse volume. A conclusão da confusão terminou nesse. E aí ele fala, mano, eu preciso ir lá pegar minha carteira, porque se elas verem essa foto, eu tô fude. Ele volta lá na casa e depois de um bafafá, ele consegue pegar a carteira dele. E aí quando a Miko falou que não tinha visto nenhuma foto, a Miko ela abre a carteira dele e ela vê uma foto de um garoto. E aí quando a gente olha pra foto, é um garoto, mesmo rosto do Futaro, só que com cabelo diferente. Aquele é o Futaro quando era criança. O pai dele falou, quando você era criança, você não era assim. Porque ele tava com cabelo loiro, e agora ele tá com cabelo preto. Na foto de criança, ele parecia ser mais um valentão. Agora, ele é mais calmo na dele. Então, tá vendo como isso é importante? A gente tem que... Muitas vezes as palavras não são ditas em vão. E aí ela olha aquela foto, ela se apaixona, ela fala, nossa, quem que é esse menino aqui? Aí ele mente, ele falou, elas não podem descobrir a respeito do meu passado. E aí ele fala assim, é meu primo. Ela se apaixona e fala que ela quer conhecer o primo dele, lá. Tá, isso é o de menos. Aí ela escuta, olha, isso aqui também é importante.
Ela escuta as irmãs dela assim na sala, chamando. Ela lembra assim, a gente também tinha umas fotos, eu e das minhas irmãs, quando a gente era criança, né? Aí as irmãs dela estão lá na sala, eu falo na sala, mas em qualquer lugar. Elas estavam lá vendo o álbum de fotos delas crianças. Aí o Futaro, ele pega de volta a carteira dele, aí ele fala assim, ufa, ainda bem que ela não viu a outra parte. Quando ele pega a foto, é uma foto que estava dobrada. E a parte que não estava dobrada tem uma imagem de uma menina ruiva. Já entendi agora. Se a gente olhar aqui nas capas, as quíntuplas, elas são ruivas. E aí o que acontece? Você vira a página, que eu vou até mostrar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó, não tem ete desnecessário. Ó, a menina de saia, uma pose assim bem coisa e não mostra a calcinha. Isso aqui já ganha 1000 pontos comigo. Aí logo na outra página, a gente tem uma foto das quíntuplas com a mesma pose da foto da menina aqui junto com o Futaro. Como são todas iguais quando elas eram crianças, diferente de agora que cada um tem um corte de cabelo, não dá pra gente saber quem que é. Ou seja, elas já conheciam o Futaro desde criança e ele era apaixonado por uma delas. Só que nem elas sabem que o Futaro é o menino que uma delas já conheceu e nem ele sabe que uma delas ali é a menina na qual ele sempre foi apaixonado e ele não se apaixona mais por ninguém porque ele gosta dessa menina e ele quer encontrar essa menina. Ou seja, o mesmo plot de todos os rom-coms possíveis. De que o personagem já conhece a menina desde criança, quando não faz promessa, eles se perdem. Ah, gente, pelo amor de Deus, Love Hina já foi assim, Nisekoi já foi assim, teve aquele final bosta, que ficou com aquela personagem que eu não gosto mais dela. Já tá na minha lista de ódios. Poxa, eu querendo ler uma comédia romântica, fugindo um pouco mais do padrão, diferente do que eu li, toda comédia romântica, todo mangá harém que eu leio é assim, é a promessa que já fez aí a fulana, aí confunde a nossa cabeça que na verdade a fulana é parecida, mas não é, e aí ele se esquece. Gente, como que você se esquece de uma pessoa que você conheceu? Pelo amor de Deus, tudo bem, a pessoa pode mudar, mas você olha e fala, pelo menos conheço aquela pessoa ali, gente. Eu conheço aquela pessoa ali. É só em mangá mesmo que acontece. Tô desistindo. Tá cancelado esse canal. Cancelado esse canal. Cancelado esse quadro. Não quero mais. Não aguento mais essas coisas, dessas histórias aqui. Quando não é ete desnecessário, ete ruim, golpe que caímos no conto lá, esse aqui salva, esse aqui também é injustiçado por outros, aí vem esse texto pra caramba, fala pra caralho, aí vem esse aqui que eu achei que eu ia adorar, e mesmo plot repetido, no final vai ficar com uma personagem qualquer que ninguém gosta, marquem o que eu tô falando, nunca eles vão ficar com um personagem que a gente sempre quer. O autor vai fazer lá um jeito doido, vai se apaixonar pela menina, aí quando vai ver, vai ser igual o Nisekoi, que eu já vou dar um spoiler aqui também. Eu não vou falar o nome da menina, mas eu vou dar um spoiler. A menina da promessa não é a menina que ele fica no final. Quer ver que aqui vai ser a mesma coisa? A menina que ele se apaixonou, ou vai ser uma coisa assim toda... Mas eu sei que eu perdi o tesão por quíntuplas. Então, cancelado o clube das quíntuplas. Não vamos ter mais. A não ser que aconteça alguma coisa que me faça mudar de opinião. Por enquanto, fã-clube das quíntuplas cancelados. Se não gostaram, me cancelem no Twitter. Mais do que eu já tô. Não tem mais. Vamos fazer clube de Black Clover agora. Porque aí sim eu sei que eu não vou me estressar, que eu já sei o que vai se passar. Clube das quíntuplas acabou. Mal começou e já acabou. Não ficar repetindo as coisas, mas olha o que ele podia fazer, gente. Agora eu vou dar uma aula de roteiro pra vocês. Não ia ser tão legal se, tudo bem, o Futaro ele podia ter uma menina que ele se apaixonou no passado. Ia ser muito legal se essa menina do passado, ela aparecesse, e aí já, tudo bem, ia copiar porque em Nisekoi também a gente teve a mesma coisa. Uma menina do passado, ela reaparecesse em um momento da história em que o Futaro ele já estivesse apaixonado pelas quíntuplas. E ele tivesse nesse conflito no coração dele de qual delas escolher.
e em um momento em que elas também já estivessem apaixonadas por ele. E aí ia aparecer essa menina do passado, e aí ia dar aquela bagunça no coração dele, porque aí ele ia ficar entre os novos sentimentos conquistados ou um amor antigo que fez ele não se apaixonar por mais ninguém, porque ele tá atrás dessa menina. E aí meio que ia ter esse conflito do próprio Futaro com a menina e também das quíntuplas com ela, né? E dela de fazer o Futaro voltar a se apaixonar. Gente, ó, plot perfeito, enredo perfeito que foi mal aproveitado pelo autor. Aqui, ó, Neji Haruba, vou escrever o seu nome no Death Note. Se bem que já acabou as quíntuplas mesmo, não vai mudar nada, né? Mas não gostei, gente. E com ódio no coração que eu vou terminar esse vídeo de leituras. Se você também ficou com ódio, ou se você gostou, ó, coloquei vocês em um paradoxo. De qualquer jeito, vocês vão ter que dar o like. Porque se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o like. Também, se não é inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E coloca aí nos comentários. Gente, coloca aí também se vocês têm essa raiva de quíntuplas que aconteceu. Leiam e me falem, porque, estragou a história pra mim. Eu tava assim, ó, lendo. Assim. Ficou igual velho. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. Espero que sem ódios. Na próxima semana é só leitura ruim. É isso aí, valeu, falou e